Olá, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estar aqui novamente para a gente concluir o nosso estudo do nosso livro da James Sans, As Cartas do Caminho Sagrado. Nós já tivemos 9 encontros, esse é o 10º, então com 10 encontros nós vamos aí encerrar a leitura do livro. Reforço para que vocês assistam os capítulos anteriores, leiam o livro também. Vá estudando os capítulos à medida que você lê as cartas. Sempre recomendo ler primeiro, né, e depois assistir, porque acaba trazendo novos olhares, né? Quando a gente lê após a leitura comentada, a gente já vai com alguns recortes que podem ser interessantes, mas eu sempre vou recomendar essa leitura póstuma, né? E aí uma coisa que eu me dei conta é que só faltavam 2 cartas. Se eu soubesse que faltava tão poucas cartas, talvez eu tivesse esticado um pouco mais no estudo passado. E então esse encontro nosso hoje vai ser um pouco mais curto, porque são apenas 2 cartas, mas eu também vou estender um pouquinho o tempo de conversa, de perguntas, né? Caso a gente queira aprofundar um pouquinho, então, nessa leitura, né? Como tem algumas pessoas vindo aqui pela primeira vez, mesmo que seja o último encontro, não tem problema nenhum, porque a gente está falando de um livro, né? Onde as cartas que a gente traz desse livro são em si completas. Então, a única coisa que eu vou pedir é para que depois, caso haja interesse, fazer esse retorno, né? E ir lendo as outras. Então, hoje nós vamos estudar as cartas 43 e 44, tá? Do nosso querido livro. Estou aqui com a minha cópia antiga, minha versão da James Sans. Então vamos lá, sem mais delongas. Cerimônia da doação é a próxima carta. A carta de número 43. Olá, filho da terra. Conheces o segredo da doação? Quanto mais distribuires, mais receberás, pois assim é a natureza. Olá, filho da terra. Acreditas em colher o que semeaste? Uma gota de sabedoria trará a verdade e tu, em verdade, conhecerás. Então, a cerimônia da doação, né? Essa cerimônia, ela é uma cerimônia que existe mesmo, né? Então, o nome para ela é cerimônia do give away, né? Mas então, como a nossa tradução aqui, ela acaba traduzindo ao pé da letra a gente que está fora desse contexto, dessa cultura, né? Que acaba tendo essa cerimônia como uma das cerimônias mais importantes e mais sagradas. Se fosse eu, né, o autor da tradução da língua portuguesa, eu teria mantido o nome, cerimônia do giveaway, para a gente não se afastar tanto desse entendimento, né? Mas de fato essa cerimônia, ela existe, ela é muito forte, muito presente nas tradições ameríndias e em todo o caminho vermelho, né? As tradições xamânicas que seguem o caminho vermelho também acabam utilizando sempre essa cerimônia, a cerimônia do giveaway, e ela é muito pouco compreendida, né? E as pessoas subestimam a potência dessa cerimônia, né? A cerimônia do giveaway consiste em você encontrar algo que seja valoroso para você, de preferência um objeto, e esse objeto, né, ele tem que fazer parte da sua jornada, da sua história de vida, ele tem que ser significativo, ele tem que ter um bom uso, né, tá em bom estado, né, não pode ser algo que quebrou e você está descartando, né? E você vai entender que esse objeto, né, que faz parte da sua história, ele precisa ir para a vida de uma outra pessoa. Então, dentro da cerimônia do giveaway são feitas preces, né? Todos os participantes levam então um objeto sagrado. Esse objeto sagrado ele fica com o participante, né, que vai fazer a cerimônia. E ali na roda, aí existem várias formas de conduzir essa cerimônia, né? Da forma como eu aprendi e a forma como eu conduzo. E você vai então destinar esse objeto para alguma pessoa que você sentiu que precisa ir, né? Que está ali naquela roda. Você não precisa nem conhecer a pessoa, porque você vai se conectar pelo coração. Então, né, o campo que vai dizer para quem que vai ser destinado esse objeto. E algo você, antes de você dar esse presente, você vai contar a história desse objeto, né? Você vai dizer o que que ele é, para que que ele serve, como que ele chegou na sua vida, e a partir disso
aí você vai e oferta para essa pessoa, né? E essa pessoa próxima, ela segue fazendo a mesma coisa, como se fosse um amigo secreto, né? Eu faço muitas aspas porque mais para a gente entender a dinâmica, né? Falo do amigo secreto para a gente entender essa dinâmica de como funciona, um vai e depois o outro. Mas ela é uma cerimônia bem bonita e que ela tem um significado muito, muito, muito profundo, né? Então eu vou trazer primeiro o que está no livro, depois eu vou trazer algumas experiências que a gente tem aqui, né, ao longo de anos fazendo essa cerimônia, que é muito, muito especial, né? Então, as tradições, né, ameríndias, elas chamam essa cerimônia de potluck. Potluck seria então esse momento ritualístico onde você vai pegar esse objeto e você vai dar para alguém, né? E essa cerimônia ela não vai só estar trabalhando o desapego. O desapego é uma das coisas que está sendo trabalhadas com ela, né? Mas você também vai entender a questão da movimentação da energia, né? Quanto mais a gente dá as coisas, mais a gente recebe. Essa lei é uma lei universal, né? Todas as tradições antigas, todas as tradições ancestrais têm isso como uma lei sagrada, o dar e o receber. Isso está em todas as culturas, todos os tempos. E de fato é um ensinamento muito importante porque é um ensinamento que ajuda a gente a estar em equilíbrio com o universo, né? É, E a cerimônia do giveaway, ela é muito didática nesse sentido. Por quê? Porque ela garante, existe um mistério, né? Esse mistério a gente pode chamar de similaridade de frequência, de ressonância, de sincronicidade, né? De leis divinas. O nome pouco importa, né? É importante a gente entender que isso existe e é real, né? E tem pessoas aqui que estão na sala que podem comprovar, né? Que já participaram dessa cerimônia, né? E não vão me deixar mentir. Então existe um mistério que entende que aquilo que a gente vai estar oferecendo, a gente vai receber na mesma moeda, né? No mesmo nível de intensidade. Então, se a pessoa ela faz uma doação grande, ela recebe uma doação grande. Misteriosamente, isso acontece dentro de uma cerimônia de giveaway bem conduzida, né? É incrível mesmo. E se a pessoa dá uma coisa assim sem importância, provavelmente ela vai receber uma coisa sem importância. Então, é muito didático, né? Durante a cerimônia do giveaway, essa questão da justiça divina, né? Da justiça que está por trás das coisas, né? Então, muitas vezes a gente, né, oferta alguma coisa sem estar muito conectado com essa oferta, né? Essa capacidade de doar, né, ela tem que vir de um lugar genuíno dentro de nós, né? Inclusive ela fala isso no livro, que se isso não acontece, né? Se não é genuíno, se não é do coração, então ela não funciona, né? Ela não ativa o que precisa ativar. Então, uma das chaves para a cerimônia do giveaway acontecer é justamente ela ser guiada pelo coração, né? E aí você, então, nessa troca de presentes, de objetos, tem muita troca de energia também, né? Por isso que o objeto ele não pode ser danificado. Inclusive, para as tradições ancestrais, é uma desonra uma pessoa escolher um objeto ruim, um objeto que está, né, tá em mau uso, em mau estado, né? Porque as pessoas sabem que isso vai para uma outra pessoa. Então, o que que ela oferece, né? O que que ela está oferecendo? Então, isso acaba fazendo parte de um código de conduta e de honra. E dentro das tradições antigas, o objetivo da cerimônia do giveaway não era apenas trabalhar o desapego, né, ofertar, mas garantir esse equilíbrio dentro das tribos. Então, nunca ninguém ficava de fora, nunca ninguém ficava sem ter os seus presentes, né? Esses presentes poderiam ser desde coisas úteis do dia a dia, né, até coisas mais sagradas, simbólicas, talismãs de cura, apenas. Hoje em dia, a gente trabalha mais essa cerimônia dentro de um contexto mais ritualístico, né? Mais trocando objetos de medicina, né? O que são objetos de medicina? Objetos que carregam um simbolismo especial, né? É, então a gente não utiliza tanto, né, como necessidades básicas, mas nas tribos ameríndias isso era também utilizado para necessidades muito maiores, né? Então era um momento onde levava-se tudo que estava, né, tudo que podia já cumpriu o seu ciclo com você e estava pronto para ir para uma próxima pessoa, né? Então, e era uma grande festa, né? A cerimônia do giveaway é uma grande festa. E atualmente, né, um dos feedbacks que eu escuto quando a gente faz essa cerimônia é que o objeto em si é o que menos importa. O que mais importa é a história que vem com esse objeto.
é a força que vem. O campo de ressonância mórfica vai costurando esses encontros, né? Então aquela pessoa que estava com um problema com o pai recebe um objeto que veio do pai da outra pessoa, sabe? Umas coisas assim. Aquela pessoa que estava precisando olhar para a autoestima ganha um objeto que embeleza. Aquela pessoa que estava precisando curar uma ferida de um relacionamento ganha um objeto que tinha a ver, né, com essa cura, com esse amor, com essa harmonia. Então a gente vê essas sincronicidades acontecendo, né? E realmente é muito emocionante porque ela consegue ativar dentro de nós algo que parece muito simples, né? Mas a nossa história de vida, né? A nossa história de vida talvez seja o que a gente mais tem de importante, né? Porque quando a gente sair desse mundo, a gente não vai levar nada de material, mas a gente vai levar as experiências, as histórias, né? Então, junto com esse objeto vem a história desse objeto. Isso que é o mais importante, né? E você trabalha também esse conceito de honra, né? Na cerimônia do giveaway, você honra muito. Aliás, as tradições ancestrais elas se presenteiam muito, né? Os colegas de jornada, quando ele vai lá e conquista um desafio, a gente vai lá e presenteia, né? Mas não são presentes que precisa ter um caráter material, caro, né? Um objeto que custa muito caro. Pode ser algo que você fez de coração, né? Aliás, é muito melhor que seja algo que você faz do seu coração, né? Então, uma poesia, enfim, qualquer coisa, né, que seja de fato, né, isso que é significativo. Então, a gente tem esse costume de dar muitos presentes, né, presentes de medicina, então, e também objetos que a gente utiliza, né, nas cerimônias. Então, a gente troca muitas penas, dá sálvia, palo santo, colares, né, cristais. Então, a gente tem esse costume de fazer essas trocas, né, e a gente vai reciclando toda essa energia. Então, isso também é algo muito importante, que a gente faz a energia circular, a gente não deixa a energia parada, né? É, inclusive, ela até cita, né, que dentro das tradições ameríndias tinha até um costume da pessoa ir lá e pegar de volta aquele objeto, se aquele objeto não tivesse sendo honrado, né? E as pessoas, hoje em dia a nossa cultura acha isso estranho, mas de fato, né? Então, se você, por exemplo, presenteia alguém com um tambor sagrado, e aí você chega na casa dessa pessoa, você vê que aquele tambor não está sendo utilizado, está lá na parede, né? Pegando teia de aranha, né? Nossa, na hora eles fariam, a pessoa que deu teria autoridade e direito e ninguém ia achar ruim, sabe? Então tinha esse acordo, né? Essa ética por trás desse princípio, né? De doações. Então isso é algo muito importante, né? A cerimônia do giveaway, ela até conta, né, uma passagem que era tão forte dentro do povo nativo que depois de um tempo o governo dos Estados Unidos proibiu as cerimônias do giveaway públicas, né? Porque elas estavam causando, né, alguma coisa ali que incomodou, né? Então, de fato, na verdade, isso é um controle cultural que acontece, né? Essas tribos sofreram muito isso, né? Então, primeiro perderam o direito de fazer suas cerimônias, depois isso foi conquistado, né? Mas durante um tempo elas perderam o direito de fazer a dança do sol, né? A Sundance, a Eagle Dance, uma série de cerimônias. Então eles também passaram por inquisições, né? Então essa foi uma das cerimônias que ficou um pouco, foi podada, digamos assim, enquanto cultura, cerimônias públicas, né? Mas dentro da cultura ameríndia isso acontece até os dias de hoje. E dentro do Caminho Vermelho a gente costuma fazer essas cerimônias perto de encerramento de ciclos, né? Então, os meus alunos aqui das turmas de xamanismo já passaram, né, por essa cerimônia, porque a gente sempre faz, né, no nosso último módulo, a gente tem uma cerimônia do giveaway, né? E aí agora contando um pouco dessa experiência, é muito interessante, né? Porque a primeira coisa que quando eu falo, aviso que a gente vai fazer essa cerimônia, as pessoas perguntam, ah, mas o objeto vai ser destruído, vão queimar meu objeto, né? Então vem uma série de pensamentos, né? Até um pouco equivocados, assim, né? Quando a gente pede, ó, eu falo assim, prepara um objeto sagrado e traz, mas a gente não fala para que é, né? Para não estragar essa surpresa. E aí, quando a cerimônia acontece, a gente vê, né, o nosso grau de apego com os nossos objetos, a dificuldade que a gente tem de ofertar, ou às vezes a vontade que a gente tem de ofertar. Então, tudo isso a gente vai trabalhando dentro de nós, né? E essa capacidade de ouvir realmente o objeto que precisa ir para a pessoa que precisa. Então, outro feedback que a gente escuta muito assim, ah, eu peguei aqui essa pedrinha, mas quando eu estava saindo de casa,
aquela coruja que eu ganhei da minha avó, que estava na minha estante parada lá, ela olhou para mim e disse: me pega e me leva, né? Então aquelas conversas de doido que a gente costuma dizer, né? E aí quando vai ver, aquela coruja vai chegar para uma pessoa que tem ali um significado muito importante, né? E, enfim. Então essa capacidade de ouvir a natureza também, né? De ouvir a terra, de ouvir esses objetos, né? Dentro de um conceito animista, né? Que essas tradições elas são todas animistas, isso que entendem que tudo é habitado por uma espécie de alma, né? Que seja a compreensão, né? A gente pode dizer que a energia que está naquele objeto, mas da forma simbólica a gente pode dizer que é a alma que tem aquele objeto, né? E se tudo tem alma e tudo é energia, a gente pode interagir com essa energia e conversar então com essas energias, né? E entender o que elas são, para quem elas devem ir. Então a gente treina muitas coisas, né? Então a gente treina essa capacidade de desapego, treina a capacidade de ouvir e sentir as coisas, de olhar e sentir o campo, né? Para quem que esse objeto tem que ir, saber contar as nossas histórias, saber honrar as nossas histórias, é outra coisa que a gente aprende muito na cerimônia do giveaway, né? Dar valor para as coisas é outra coisa que a cerimônia do giveaway ela trabalha muito, né? Dar valor para as coisas, porque a gente tem tantas coisas e às vezes, né, enfim, não dá valor para tudo isso. Uma vez eu ganhei uma estatuazinha desse tamanhozinho assim, né? Mas ela teve um efeito simbólico tão importante para mim, né? Então realmente não é sobre o tamanho do objeto, né? É sobre a história que está por trás dele, porque ela vai fazer parte também da sua história de vida, né? Existe uma outra carta aqui desse livro, que é a sacola de talismãs que a gente já estudou, que ela também vai trabalhar um pouco desse conceito, né? Então, uma pessoa muito rica, uma pessoa que tem uma sacola de talismãs muito cheia, né? Mas e o que que é essa sacola de talismãs muito cheias, né? É uma pessoa com muitas histórias, com muitos aliados, com muitos amigos. Então, essa cerimônia também, ela reforça os vínculos, os laços de parentesco, né? Porque a gente faz essa troca de energia. Então, a gente doa realmente algo que é muito significativo para uma outra pessoa que vai ser também, que vai cuidar daquilo de uma maneira muito significativa, né? Então, é uma parte nossa vai para a vida dessa outra pessoa. Então, ela vai trabalhar muito isso também, né? Como que a gente dá valor para a riqueza, né? O que que é a riqueza, né? Então, no entendimento das tradições ameríndias, né, o olhar espiritual é que a riqueza é riqueza de vida, riqueza de experiências, riqueza de possibilidades, riqueza de trocas, riqueza de vínculos, né? Então, isso seria uma grande riqueza. E, claro, também a riqueza material, não excluindo a riqueza material, né? Tanto que existe a carta lá que a gente estuda, né, que é o campo da fartura, que vai falar muito sobre isso também. Não exclui, mas não é o foco, né? E aí, trazendo a tradição tolteca, a gente fala muito sobre o tonal e o nagual. Então, o tonal seria a parte visível e o nagual seria a parte invisível das coisas. Então, o tonal do objeto é do que ele é feito, se ele é um colar, se ele é uma pulseira, se ele é, enfim, né? Um cristal. Mas tem a parte do nagual seria a parte espiritual, as histórias que estão por trás, quem já segurou esse objeto, de onde ele veio, que energia que ele circulou, tudo isso é o nagual daquele objeto, né? Então, a cerimônia do giveaway ela vai potencializar tudo isso, ela vai mexer com todas essas nossas questões, né? E ela vai circular imediatamente a energia, né? A gente já vê, eu falo que é quase um milagre acontecendo instantaneamente, né? Só para entender, quer dizer, só passando por uma cerimônia do giveaway para entender a potência dela realmente. Aqui a gente está estudando ela de maneira teórica, né? Mas eu recomendo a todos e todas, né, que encontrem alguma oportunidade de passar por essa cerimônia para realmente entender a potência dela de cura, né? Que aí realmente aí isso vai ficar mais claro. Para trazer isso como exemplo, uma vez eu fiz uma cerimônia do giveaway e eu, né, pedi para todos os participantes, né, reservarem um objeto e tudo mais. Olha só que interessante. Uma dessas pessoas, ela não leu a mensagem e esqueceu e falou assim: vou ver alguma coisa que eu tenho na minha mala e vou pegar. E uma outra pessoa, ela leu, mas ela não valorizou essa cerimônia. Enfim, chegou na vez de uma dessas pessoas e falou assim: olha, eu, né, estava desavisado e tal,
Mas eu peguei esse objeto que me acompanha nas minhas viagens, era um pente de cabelo, só para vocês entenderem. E pegou esse pente de cabelo, então esse pente estava, né, tava nas minhas coisas e eu queria dar para uma pessoa que eu sei que gosta muito dos seus cabelos, que é muito vaidosa, etc. E foi lá e entregou esse pente para essa pessoa. E essa pessoa, ela tinha selecionado um pente para dar para uma outra, né? O objeto que ela tinha escolhido foi um pente, né? Então, isso aconteceu, né, alguns anos atrás, assim. Então, aqui esqueceu, pegou lá uma coisa espontânea, deu para aquela que sabia da cerimônia, mas escolheu dar um pente desses de souvenir, de hotel, sabe? Então, estava ali imediatamente uma correção ali acontecendo, né? Então a gente dá e a gente recebe aquilo que a gente dá, né? E 5 minutos depois, a próxima pessoa recebeu, sei lá, um livro autografado pela abuela. Então, fica muito claro, né? Essa nossa a lei do universo se movimentando ali, né? Do dar e do receber e a valorização das coisas, né? Então a gente recebe aquilo que a gente dá em exata proporção, né? Muitas vezes a gente não entende, não compreende, mas tudo tem uma sagrada medida, uma justa medida, né? O universo não erra. E quando a gente faz essas cerimônias, a gente faz umas preces, a gente abre um campo, né? A gente cria um campo estruturado para isso. Então realmente é infalível, né? A Bianca está aqui para não me deixar mentir, né, Bianca? Então, bem, outra coisa interessante que ela traz aqui, né? Como se você tira essa carta dentro de um processo oracular, então ela vai estar dizendo várias coisas. Primeiro, começa a desapegar das coisas que já, né, já cumpriram seu ciclo e começa a doar mais, né? A cerimônia da doação enquanto oráculo, ela não necessariamente está falando da cerimônia da doação. Como símbolo, ela pode estar indicando que é importante você se doar mais, você se abrir para fazer ações, né? Pode fazer ações voluntárias, aquilo que você sentir que é nesses momentos da vida que a gente fica muito fechado, né? E a gente não se abre para as possibilidades, não, enfim, fica muito focado, né, nos nossos desafios, que são muitos, então a gente acaba se fechando. Só que com isso a energia não renova, né? Então, sempre que cair essa carta, vai falar sobre liberar espaço dentro, liberar espaço fora, né? Liberar espaço físico, mas também espaço emocional. Às vezes a gente precisa entregar e liberar histórias que já concluíram, que já não servem mais, a gente fica carregando aquelas mesmas histórias, né? Então aquela história de vida, enfim, a gente cria muitos roteiros para a nossa vida, né? Tudo isso são crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e essas crenças vão ocupando muito espaço dentro de nós. Então, a cerimônia do Give dentro dos pensamentos, liberar crenças, liberar sentimentos, né? Liberar e doar também, né? Então vai ter esses dois sentidos, né? Então fazer doações também, né? Pegar aquele monte de roupa que já não está servindo mais e fazer uma boa doação e por aí vai, tá? Em síntese, essa cerimônia vai falar sobre isso, né? Vou só ler o parágrafo final aqui, só para a gente encerrar e passar para a próxima. Em todos os casos, a carta da doação recomenda que nos libertemos de qualquer laço que nos torne prisioneiros de tudo aquilo que conseguimos acumular anteriormente. Só assim conseguiremos abrir nossas asas e voar. Lembre-se que a generosidade é uma virtude e um talento que só manifesta quando deixamos de nos preocupar com o futuro e com o nosso próprio sustento e entregamos as nossas vidas na mão do grande mistério. Uau, isso aqui para mim é a chave desse capítulo aqui, né? Tá nesse parágrafo aqui. Realmente a gente tem muito medo, né? A gente tem muito medo de doar, muito medo de se abrir, muito medo de dar aquilo que a gente conquistou com tanto suor, com tanto esforço, né? Mas, na verdade, quanto mais a gente se abrir, realmente, né, quando vem desse lugar verdadeiro em nós, a coisa, o universo é muito justo, né? Automaticamente, imediatamente, ele já dá o seu giro e a roda vai girando, tá? Muito bem. Nossa próxima carta é o Espaço Sagrado.
quarta, número 44, aqui o poema, eu vou ler para vocês. Grande mistério, ensina-me a honrar as leis do espaço sagrado, os costumes e tradições de todos os credos e raças. Grande mistério, ensina-me a desenvolver os talentos que possuo e a me comportar com respeito na casa dos outros. Grande mistério, ensina a criança que há em mim a aceitar com graça a parte do mistério sagrado encontrada em todos os espaços. Então a palavra-chave dessa carta é respeito, né? A imagem é uma criança sentada dentro de um círculo de pedras, de uma roda de cura, provavelmente. E essa é uma das cartas, assim, que é muito úteis da gente aprender, digamos assim, né? O significado por trás dessa carta, né? Ela vai falar que tudo na natureza tem o seu lugar, tudo tem o seu, e para que possa se cumprir, né, aquilo que esse ser veio a fazer no mundo, seja esse ser uma pessoa, uma pedra, uma planta, um animal, ele precisa ter um espaço seguro para poder se desenvolver, né? Então, cada ser na natureza tem o seu lugar e tem o seu espaço. E o respeito a esse espaço, ou seja, o entendimento de que todos os seres têm o seu lugar, merecem o seu lugar, e isso tudo tem que ser respeitado, né? Ela faz questão de trazer esse entendimento da natureza, né? Não apenas trazendo o espaço sagrado com as nossas propriedades humanas, né? Porque nesse entendimento a gente acaba tendo um pouco mais de compreensão, né? As nossas coisas pessoais, as nossas posses, a gente entende um pouco mais isso, né? Mas ela traz um entendimento mais profundo, né? Entender que tudo na natureza tem o seu próprio espaço para poder existir, né? Então é uma condição natural que cada elemento da vida, cada ser, cada pedra, planta, animal, ser humano tem o seu espaço, né? E ao respeitar esse espaço, a gente está garantindo, esse é o pré-requisito, que o nosso espaço sagrado também vai ser respeitado, né? Então, trazendo agora já para uma visão um pouquinho, ela até dá, antes de eu ir para o ser humano, né? Ela dá o exemplo da floresta, né? Que cada árvore tem ali dentro de uma floresta o seu espaço. E existe uma harmonia dentro da floresta, né? E eu, como engenheiro florestal, posso, né, reforçar esse entendimento, né? Que uma das visões antigas diziam que as plantas estão competindo por espaço, né? As visões científicas mais antigas, elas iam nessa direção, né? Competição por recursos. Já entendimentos mais modernos, científicos, inclusive, vão falar que a floresta ela toda se apoia, né? Então, uma árvore, quando ela tem mais nutrientes, através de um sistema, né, de toda microbiota, né, que existe no solo, vai garantir que essa floresta se comporte como uma unidade. E aí tem árvores que vão ser mais fortes e vão ter condições de crescer e fazer uma copa mais larga, então durante um tempo ela vai ocupar mais espaço, mas essa mesma árvore um dia ela vai morrer e vai abrir uma clareira, né? E através dessa clareira a luz vai entrar e vai permitir que essas outras árvores menores se desenvolvam. Então existe um equilíbrio perfeito na natureza, porque o espaço sagrado de cada ser é honrado, é respeitado. Então ela traz esse exemplo, né, das árvores. Então ela também vai falar do reino animal, né? Que as criaturas do reino animal também, com raras exceções, né? Elas vão, a não ser que seja, né, um animal caçando o outro, etc. Mas em geral eles respeitam o seu espaço sagrado, né? Então existe de fato uma ordem, né, que a natureza segue para que tudo permaneça em harmonia. Agora, quando a gente usa o conceito do espaço sagrado para o ser humano, a gente está falando de além dos limites físicos, né? A gente está falando também de sentimentos, né? A gente também está falando de respeito ao nosso ser como um todo, né? E é interessante porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem espaços virtuais, né? Há alguns anos atrás não existia isso, né? Um perfil no Instagram, né? Um perfil no Facebook, isso é um espaço, é uma casa virtual, mas é uma casa, né? A gente não deixa as pessoas chegarem lá e falar qualquer coisa, xingar, né? A gente coloca um respeito ali, coloca um limite, não é isso? Então a gente não estava mais falando de espaços físicos, a gente está falando de espaço, né? De espaço de ser, espaço de expressão, espaço onde aqui são os meus limites, entender esses limites, né? Então isso se aplica
todos os sentidos, né? Respeitar o espaço sagrado das ideias do outro, da expressão do outro, do sentimento do outro, enfim, né? De N formas, né? Dentro das relações humanas, nossa, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Porque a convivência a gente acaba tendo esses desafios, né? Então, famílias, mães, pais, irmãos, casais, né? Todos nós temos aí os nossos desafios com relação aos espaços sagrados, né? Quantas relações também não existem fora que são abusivas, né? Relações de amizade, relações amorosas, né? Por quê? O que é isso, né? Não foi respeitado o espaço sagrado da outra pessoa, né? Quando há um abuso dentro de uma relação, por exemplo, é porque não está sendo respeitado, né? Então, esse espaço sagrado. E aí, essa carta vai sempre ensinar isso, né? A gente consegue estabelecer os nossos espaços internos, né? O nosso lugar de especial, né? Onde que eu vou para ter os meus momentos comigo mesmo, né? Se eu preciso me conectar comigo, eu tenho esse espaço sagrado dentro de mim, fora de mim, eu posso até ter um espaço fora de mim, né? Mas se você não tiver esse espaço dentro, você pode estar nesse espaço fora e nada acontece, né? Porque dentro não está estabelecido esse espaço. Então, ela vai falar muito sobre esses valores, né? De entender aonde eu começo, aonde eu termino, né? Os direitos e os deveres, né? Ela vai falar muito sobre essa trama muito fina, né? Que é a gente perceber o nosso espaço, o nosso universo e perceber o universo dos outros, né? Isso tudo tem a ver com a educação também, obviamente, né? Então ela fala, né? Esse respeito ele é passado através da educação, que leva os seres humanos a compreender que todas as formas de vida possuem os seus espaços sagrados e que têm uma missão individual a cumprir nessa existência. Isso também é muito importante, né? Por que que eu devo respeitar o espaço sagrado do outro? Porque aquele outro, seja ele uma pedra, uma planta, um animal, um ser humano, tem a missão sagrada que ele precisa cumprir. E para cumprir essa missão sagrada, ele precisa ter esse espaço, né? Ele, ela, enfim. E ela até faz essa crítica, né? Como que a humanidade pode acreditar que somos os únicos seres, né, que possuem o direito pelo espaço sagrado, né? Então, ela fala: será que o rei Oca, o trickster, né, que é parte do grande mistério, pregou uma peça tão grande em todo mundo, né? Por que que a gente não tem tanta dificuldade em entender essa questão do espaço sagrado, né? E aí ela vai falar, né, então, dessa desconexão do ser humano com a natureza. Mas também ela vai trazer esse respeito, né, da gente como hóspede do planeta, né? E entender que esse lar que a gente habita, ele tem realmente tem algo muito muito especial, né? Hoje em dia outro dia eu estava andando num parque, e um parque em cidade mesmo, eu falei, nossa, que bom que tem esse espaço aqui, né? E eu vi muita gente brincando, né? Então, a noção de espaço, ela tá toda deturpada, digamos assim, né? Então a gente cria espaços para a gente usufruir da natureza e espaços onde a gente pode destruir a natureza. Basicamente é isso, né? A gente cria espaços onde algumas coisas podem, outras não podem, né? Então a gente deslocou esse entendimento de todo o planeta como um lugar sagrado, né? A gente constrói os nossos templos, as nossas igrejas, as nossas coisas, e lá é sagrado, o resto não é, né? Então, essa desconexão profunda, né? Ela também fez isso fora e faz isso dentro de nós, né? Então, essa questão do espaço sagrado, fala do ponto de vista material, mas está falando do ponto de vista imaterial também, né? Então, cada centímetro da nossa mãe terra é o lar de alguma forma de vida. Sempre que saímos de nosso próprio espaço, tornamos-nos hóspedes de algum espaço alheio. Compartilhamos o ar, a comida, o solo, a água, a luz do sol com todos os seres vivos. Só temos uma Mãe Terra, e é por sua graça que recebemos a guarda dos nossos espaços sagrados sobre a Terra. Precisamos limpar primeiro os nossos espaços pessoais para aprendermos a ter respeito pelos dos outros. O momento é o agora, e o poder reside em compreender que todos os seres e todas as coisas existentes possuem o mesmo direito à vida, né? Então, esse é o parágrafo que ela conclui. E aí, quando a gente vai para a aplicação, essa carta é bem interessante, né? Sempre que eu tiro ela, né, ela sai como oráculo, ela vai estar falando de duas coisas.
ou que a gente precisa fortalecer e se reconectar com o nosso espaço sagrado, estabelecer limites claros, saber dizer não, né? Falar, não, olha, aqui não, aqui você não entra, né? Saber colocar esses limites claros, né? Muitas vezes a gente não esclarece isso, né? Então a gente acaba deixando, né, muitas coisas que não são convidadas, né? Inclusive pensamentos, né? Não estamos falando só de relações interpessoais, estamos falando da gente com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente não está bem, a gente começa a ter um padrão de pensamento e aquilo vai entrando, falei, peraí, eu não vou deixar esses pensamentos entrarem dentro do meu espaço sagrado, né? Então, essa percepção mesmo, muito fina, né? Que vai necessitar uma sensibilidade da gente perceber o que a gente vai deixar entrar dentro da gente, né? O que a gente vai deixar passar pelaquela linha, aquela fronteira, né, e entrar no nosso coração. Então tem que ter esse cuidado muito grande, né? Claro que isso também a gente pode estar falando de pessoas, de situações, de coisas, mas eu acho que o mais importante é esse primeiro espaço sagrado que é o nosso pensamento, né? Depois os nossos sentimentos. Por quê? Dali todas as outras coisas são possíveis, né? Então, se nos meus pensamentos eu já estou permitindo uma série de coisas, provavelmente na minha vida eu vou permitir uma série de coisas e pessoas e lugares e situações que são compatíveis com aquele padrão de pensamento, né? Padrões de sentimento é a mesma coisa. Então, quantas vezes a gente não vai deixando, né? Vai deixando entrar, vai deixando entrar, vai deixando entrar. E hoje em dia isso está muito mais até no mundo virtual, né? Você abre lá, bom dia vida, aí você abre lá seu Instagram já bombardeado com milhões de informações, milhões de outras vidas que vai entrando no seu espaço sagrado, aquilo vai de repente vai criando uma atmosfera interna que pode ser muito tóxica, pode ser muito benéfica se você souber usar, mas pode ser muito tóxico também, né? Então, a gente tem que ser guardião mesmo do nosso espaço sagrado, né? Eu não vou ver tal tudo, não vou ver qualquer coisa, não vou ler qualquer coisa, não vou assistir qualquer coisa, né? Não vou interagir com qualquer coisa, porque eu não vou permitir que entre no meu espaço sagrado, né? Isso aplica para filmes, para coisas que a gente assiste na TV, para tudo, porque tudo tem energia, né? Então, a gente não, né? Se a gente liga uma televisão, por exemplo, com um monte de notícias ruins, negativas, filmes de terror, né, dentro de uma sala, aquela energia está entrando. Eu estou convidando, estou deixando aquela energia entrar, né? Mesmo que a gente fale, ah, mas é entretenimento, né? Então, esse cuidado com a energia ele é muito importante. Então, o primeiro ensinamento é cuida do seu espaço sagrado, coloque limites claros, saiba dizer não, né? Saiba dizer não para aquilo que não te faz bem e por aí afora, né? E por um outro lado, pode também estar te fazendo refletir se você não está sendo, né, por acaso, um agente que está abusando do espaço sagrado também, né? Dentro de uma relação, dentro de uma profissão, dentro de um trabalho, de qualquer tipo de situação, né? Será que eu estou agindo como eu deveria estar agindo? Será que eu estou ocupando o meu lugar na roda? Será que eu não estou sendo abusivo? Será que eu não estou, enfim, fazendo alguma coisa que está para além do que eu deveria fazer? Né? Então, isso é muito importante. Né? Muitas vezes a gente faz isso sem querer. Né? Então, essa carta ela sempre vai ativar essa visão, né? Eu estou colocando limites claros, eu estou também respeitando os limites das outras pessoas, o espaço sagrado das outras pessoas, das outras coisas também, não só pessoas, mas lugares, né? Como eu estou me relacionando com os lugares por onde eu passo, por aí vai, né? Então, a palavra-chave aqui é o respeito, né? Eu diria também que é a sensibilidade para poder perceber tudo isso e ter essa firmeza, né? Então, ser capaz de sustentar o seu espaço sagrado é um grande desafio hoje em dia, né? Porque às vezes a gente até sabe, para algumas situações, né, mais sérias, a gente sabe proteger nosso espaço sagrado, né? Então a gente coloca portão nas casas, né? Dos limites físicos a gente mais ou menos aprendeu, mas os limites internos eu diria que a gente ainda não sabe fazer isso, né? Quanta coisa a gente não escuta, às vezes uma pessoa fala alguma coisa sobre nós, né? E a gente deixa aquilo entrar, porque a gente não soube se pontuar, não soube se colocar, não soube estabelecer os limites sagrados ali, né?
e aquilo vai fazendo muito mal para a gente. Então, acho que esse é um grande desafio. E também, né, nos casos de quando a gente está como um agente abusivo, né, não respeitando o espaço sagrado das outras pessoas. Então, também, muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente, né, invade o espaço sagrado do outro, né? Às vezes, ele não sabe fazer, eu vou lá fazer, né? Enfim, não, não, calma lá, né? Então, é realmente um aprendizado contínuo, eu diria que até os últimos dias das nossas vidas a gente vai estar aprendendo sobre o espaço sagrado, né? Porque é isso, a gente vai estar sempre na companhia de nós mesmos, que é o primeiro espaço, depois a gente vai ter a companhia do lugar que a gente vive, que é o segundo espaço, né? E para onde a gente vai também, as nossas relações são espaços de encontro, e por aí afora, né? E até chegar no universo todo. Tá? Então, tudo bem, hoje foram só essas duas cartas. A gente encerra o livro, mas antes de encerrar o livro e abrir para a gente discutir um pouquinho sobre essas duas cartas, eu vou ler esse poema que eu achei a vida inteira que era da James Sans e só hoje, lendo a última página do livro, eu descobri que não, na verdade é de um amigo dela, né, o John York, né? E eu sempre li esse poema achando que era da Jamie, e não, ela faz uma homenagem a ele e ela coloca no final do livro. Esse poema se chama Uma Só Flecha. Eu não sei se a edição que vocês têm tem esse poema no final, acredito que sim, mas que é muito bonito, né? Então ela termina o livro das cartas com esse poema. Então eu vou ler para vocês. Uma só flecha. A estrada à minha frente é longa e estreita, e só me restou uma flecha, e meu velho cavalo mal se aguenta em pé. Mas se for preciso voltar ao combate, arrei o cavalo, suba a sela, corajoso cavaleiro, é hora de enfrentar a minha última batalha. É hora de escalar montanhas escarpadas, buscando alcançar meus próprios limites. É hora de nadar contra a corrente dos rios caudalosos que rugem em minha alma. É hora de enfrentar arenosos desertos, em busca do oásis de paz e de calma. Mas a estrada à minha frente ainda é longa e estreita, e só me restou uma única flecha, e meu velho cavalo mal se aguenta em pé. Mas se for preciso voltar ao combate, arrei o cavalo, subo a sela, corajoso cavaleiro, é hora de enfrentar minha última batalha. John York. Então, com isso, com esse poema, a gente finaliza a leitura do livro, nosso 10º encontro. Então, agradeço, né, todo mundo que esteve presente desde os primeiros encontros, né, quem assistiu às gravações das aulas, né, dos encontros, mas não pôde estar presente em todos, agradeço também a presença. A gente está aqui só por conta desse desejo, né, voluntário, sincero, faz parte do meu giveaway, né, da minha cerimônia de doação pessoal, partilhar a minha história, né, com esses livros que transformaram a minha vida, né, então acho que vocês estão aqui parte disso também, né, porque de alguma forma esse livro e essa autora toca, né, e então a gente cria junto essa atmosfera de aprendizado, então agradeço muito a jornada que a gente fez até aqui, mais de um ano, né, lendo esse livro. E aqueles que ainda não leram, convido todo mundo então a ler e buscar no canal do YouTube as edições anteriores, onde a gente vai falar das outras 42 cartas, ok? Então gratidão, gratidão James Sans, né, por deixar esse legado para a gente. E vou agora parar a gravação e vou abrir para quem está comigo online aqui no Zoom para a gente bater um papinho, ok? Até. Yahoo!